Sabe aquela busca por um porto seguro na bolsa, especialmente quando o mar da economia está bem agitado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na Caixa Seguridade, a CXSE3, para entender se ela é mesmo essa fortaleza defensiva que tanto se fala. E não é para menos, né? Com juros nas alturas, mercado volátil, buscar ativos mais estáveis vira quase uma necessidade. A grande pergunta é: onde a gente encontra essa segurança? Bom, a CXSE3 aparece como uma forte candidata e nós vamos ver exatamente o porquê. Então, para começar, vamos dar uma olhada no que os especialistas estão falando. O que será que as grandes casas de análise pensam sobre o papel da Caixa Seguridade no cenário de agora? Olha, o consenso aqui é bem claro, viu? Instituições de peso como o BTG Pactual e a XP Investimentos estão recomendando a compra do ativo. E o motivo? Elas destacam a resiliência da empresa. Mesmo com um contexto desafiador, ela se mantém firme, o que leva a essa classificação de um verdadeiro porto seguro. E se a gente for para os números, o que eles dizem? Os preços-alvo para 2026 estão bem alinhados. A XP e o Safra miram em R$ 20. O BTG está ali coladinho em 19,50. Essa sintonia toda, essa quase unanimidade, mostra que o mercado acredita bastante no potencial da ação. Certo, mas e no bolso? O que isso significa? Traduzindo esses alvos, a gente está falando de um potencial de valorização que fica ali entre 25% e 30%. E atenção a um detalhe super importante. Esse cálculo é sem contar os dividendos. E acredite, os dividendos são uma parte gigante dessa história, como a gente vai ver já já. E por falar em dividendos, chegamos ao primeiro grande pilar que sustenta todo esse otimismo, a capacidade da empresa de gerar e, claro, distribuir lucros. É uma estratégia que parece tirada direto do manual de Luís Barsi, o nosso rei dos dividendos aqui no Brasil. Para entender a Caixa Seguridade de verdade, a gente precisa falar sobre o conceito de vaca leiteira. Pensa assim, não é só uma empresa que dá lucro, é uma máquina de fazer dinheiro, de forma constante, previsível. E melhor de tudo, ela pega essa grana e divide com quem é acionista. E olha, isso não é da boca para fora, não. A Caixa Seguridade tem uma política oficial, preto no branco, de distribuir mais de 90% do seu lucro. Ou seja, na prática, quase tudo que a empresa ganha vai direto para o bolso de quem investe nela. E o resultado disso tudo é um dividend yield, uma projeção de retorno em dividendos de quase 9,5% para 2026. Esse é um número muito, mas muito atrativo. Fica bem acima da média do setor e só reforça a fama dela de ser uma das melhores pagadoras de dividendos da nossa bolsa. Ok, já entendemos que ela é uma máquina de dividendos. Agora vamos para o segundo pilar que tem tudo a ver com a filosofia de outro monstro do investimento, Warren Buffett, as famosas vantagens competitivas duradouras. O Buffett chama isso de fosso econômico. A imagem é perfeita. Pensa num castelo medieval, com aquele fosso enorme em volta. Fica muito difícil para os inimigos, a concorrência, atacarem. É uma barreira que protege os lucros da empresa por anos e anos a fio. E o fosso da Caixa Seguridade? Esse é gigantesco. A empresa tem um contrato de exclusividade para vender seus produtos em toda a rede da Caixa Econômica Federal. A gente está falando da maior rede do país, com um contrato que vai até 2050. Imagina o acesso a uma base de clientes absurda, com custo para conseguir esses clientes lá embaixo. E o poder desse fosso todo fica escancarado neste número. O retorno sobre o património líquido, o famoso ROI, bateu impressionantes 69,2% no último resultado. Isso é simplesmente uma das maiores rentabilidades de toda a Bolsa brasileira. É a prova viva da força desse modelo de negócio. Beleza. A teoria é linda, né? Mas, e na prática, como isso funciona? Vamos dar uma olhada nos números mais recentes, do terceiro trimestre de 2025, para ver essa estratégia toda rodando. O principal resultado já mostra a força, um lucro líquido de 1,14 bilhão de reais. Isso representa um crescimento bem robusto de 13,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, a empresa continua entregando o crescimento de forma bem consistente. Agora, se a gente cavar um pouco mais fundo, vê um quadro bem equilibrado. De um lado, tivemos um desempenho espetacular em algumas áreas. Consórcios, por exemplo, subiu 40%. O seguro residencial, 29%. Por outro lado, o seguro prestamista, que está muito ligado ao crédito, sentiu o baque de juros altos e caiu 36%. E o que isso mostra? A capacidade da empresa de compensar um desafio numa área com um crescimento muito forte em outras. Mas calma lá, nenhuma análise fica completa se a gente não falar dos riscos, né?
Porque, como todo mundo que investe sabe, não existe almoço grátis. Todo investimento tem seus pontos de atenção. Basicamente, existem 3 riscos principais no radar. O primeiro é a possibilidade da própria Caixa vender uma parte das suas ações. Isso pode pressionar o preço para baixo no curto prazo, mas, por outro lado, aumenta a liquidez da ação lá na frente. O segundo, claro, é o risco político por ser uma estatal, embora a governança dela seja considerada bem robusta. E, por fim, o ciclo de juros, que é uma faca de 2 gumes. Juros altos ajudam o resultado financeiro, mas atrapalham a venda de alguns tipos de seguro. Ok? Depois de olhar os pontos fortes, os números e os riscos, qual é o verdito final? Como é que a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? Bom, tudo indica que a melhor estratégia aqui é de comprar e manter, o famoso buy and hold. A combinação de previsibilidade, alta rentabilidade e dividendos generosos torna a CXSE3 uma opção muito sólida para quem tem um horizonte de investimento de longo prazo. E aquele principal risco de curto prazo, a potencial oferta de ações. A visão dos analistas é bem interessante. Eles dizem que qualquer queda de preço causada por esse evento não deveria ser vista como um problema, mas sim como uma janela de oportunidade para adquirir o ativo a um preço mais atrativo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é o coração da filosofia de investimento a longo prazo. O barulho do mercado no dia-a-dia é uma ameaça ou, na verdade, uma oportunidade para quem foca no futuro. No caso da Caixa Seguridade, a tese que fica é bem clara. Os fundamentos sólidos parecem falar muito mais alto que qualquer ruído.